Fala, meus amigos, fala, minhas amigas. Alex Minduim, programas Organizadas, mais uma vez aí com vocês. Grande satisfação estar aqui comigo hoje. Edição do Imediato, uma das maiores figuras do hip hop nacional e que tem como um dos maiores destaques aí, lógico, o fato de ser corintiano e estar sempre na arquibancada assistindo ali o bom futebol e o espetáculo dentro e extracampo. Meus caros amigos, programa Organizadas, apoiado aí pela Bandeiras Digitalizadas, o meu grande amigo Bambu, ex-presidente da Estopim, conselheiro mor dessa grande entidade, está lá na cooperativa em Diadema, trabalhando muito por todas as torcidas, elaborando bandeiras, faixas e afins, bandeiras digitalizadas aí no apoio do programa Organizados e também os nossos parceiros, amigos da marca Cria de bonés, que vai estar aí mandando para a gente cada programa bonés aí para a gente estar sorteando. Boné do Organizadas, bonés da Anatorg, enfim, todo e qualquer tipo de confecção voltado aí para marcas da periferia. Estamos contando com a Cria no programa Organizadas. Como eu falei, hoje o nosso entrevistado é o Edição Imediato, meu amigo, meu irmão, que esteve comigo há mais de 10 anos atrás, concedendo aí uma entrevista, falando dos seus propósitos. E hoje se encontra aqui para trazer novidade, falar aí da cena do hip hop. Edição, muito obrigado pela sua presença, meu irmão. Ô, meu irmão. Tamo juntão, sempre, irmão. Gratidão aí mais uma vez aí pelo convite aí, sem palavras. Tá aqui com você, que você, pra nós, é uma referência. Tamo junto, meu irmão. Tá ligado? Que se tivesse mais Mindu, boa, irmão, amém, aí amém. seria muito bom pra toda e qualquer torcida, né? Não falo só do Coringão, não, porque a consciência de ser um cara de arquibancada não é só ir lá e gritar ou outra coisa, né? Tem uma consciência e o respeito, né? Obrigado, meu irmão, obrigado mesmo. Lembrar aqui do nosso eterno Sabotagem, respeito é pra quem tem. Respeito é pra quem tem, exatamente. Já entrando nesse assunto, Edição, você aí que vem da cena hip hop, né? Fala um pouco pra gente aí, o hip hop que fez esses dias aí, aniversário, é isso, né? Dia 3 de agosto, foi isso, se eu não me engano? 3 ou 6 de agosto, né? Uma coisa assim. Mano, o dia certinho eu não sei, a gente comemora em agosto. Em agosto, né? Em agosto, comecinho de agosto. Hoje no Brasil, como é que você vê, né? Essa cena que teve um boom aí a partir da década de 80, 90, com Racionais, DMN, RPW. Fala um pouquinho pra gente aí, como é que você visualiza a cena hip hop hoje, meu irmão? Pra quem vem daquela origem dos anos 90, a gente vê o progresso que teve algumas coisas, né? E a gente vê a amplitude das ideias, né? Que a gente era muito concentrado na questão de a gente ter um posicionamento, de a gente defender de onde a gente vinha e o nosso propósito, né, mano? E hoje o propósito ficou muito mais amplo, né? Chega a outras camadas e outras camadas estão até fazendo o rap, participando do hip hop. Mas é como uma torcida organizada. A gente tem que saber a raiz, né, mano? E a raiz tem toda a importância, tá ligado? Então, eu vejo que é bom, tá ligado? Porque, assim, cada um fala da vivência que tem. Não adianta o cara querer falar de um bagulho que ele nunca viveu, né? Então, e aquilo. As pessoas escolhem o que quer ouvir e elas falam o que é bom, o que é ruim, né, mano? A gente tá num país, como diz, tá enorme, né? Sim. E a gente tem divisas que a gente consegue quebrar nas ideias. Sim. Então, eu vejo que é muito bom ver a rapaziada do rap conquistando, né, uma situação melhor de vida e conseguindo propagar pros seus que tá do lado, né, mano? Porque antigamente, pra nós, chegar numa TV ou chegar a gravar um trampo, pra divulgar era a maior guerra. E hoje tem as redes sociais que a gente pode pegar e fazer o nosso trampo, dar a nossa ideia, independente de quem vai fazer uma censura ou não, né, mano? Não depende mais de um veículo de comunicação já dominado, né, mano? Então, essa barreira foi quebrada aí com, vamos dizer, com excelência. Então, todo mundo tem direito de falar o que quiser, mas respeito é para quem tem, sabotagem eternamente. Sempre sabotagem, eterno corintiano, lembra-se de passagem.
Avião fiel de origem louco. Sem dúvida. Edson, o hip hop, de certa forma, vai me corrigindo, né, se eu estiver errado aqui, por gentileza. Começou ali na São Bento, com o pessoal ali que envolvia não só a cena do hip hop, mas a cena também do break, né? Que é o Nelson Triunfo e outros mais, né? E se estendeu pelo país inteiro. Esse país, como você frisou, de dimensões continentais. Então, hoje você tem grupo de hip hop no Rio Grande do Sul, né, de nome, de renome, em Santa Catarina, no Paraná, em Minas Gerais, em Brasília, né, a cidade e o estado do nosso querido Gog, Norte e Nordeste, enfim. O hip hop, o rap nacional veio pra ficar, meu irmão. É desde que chegou, né, mano? Mandar um salve aqui pro Nelson Triunfo, que até tinha uma novela que ele saía dançando, né, mano? Que foi aonde também repercutiu bastante o hip hop, né? E a gente vê o quanto aquilo espelhou outros moleques, né? Outras pessoas a estarem ali, procurar ir na São Bento, saber o que era São Bento, que nem hoje tá tendo ali a exposição na 24 de maio, lá no Sesc 24 de maio, falando da história do hip hop. Quem não viu ainda, é importante colar para entender um pouquinho. Ainda tem a do Racionais também lá no pátio, né? Então, é tudo uma questão de entender aquela raiz, né, mano? Porque o hip hop, ele chegou e nunca foi embora, né? Ele só foi na crescente. Muitas pessoas tentaram tapar o que o hip hop falava, mas só que não consegue, mano. Os caras tapavam aparecia 3, 4 que quebrava aquela barreira e pulava o muro. Tá ligado? E a realidade cantada nas letras ninguém vai calar, né, mano? É sentimento. Sentimento ninguém consegue segurar. O cara pode até ficar calado um certo tempo, mas daqui a pouco o cara fala, não, mano, não dá. Sentimento você não consegue segurar. Sim. Tá ligado? Você acaba morrendo. E o hip hop é eterno. E falar em eternidade, outro eterno que eu quero lembrar aqui é o B-Boy Banks, da família Backspin. Perfeito. Quem não conhece, procure saber. Esses foram guerreiros de verdade que lutaram por hip hop estar presente até hoje e continuar expandindo, né, mano? Sem dúvida. Então, sem o hip hop, como dizia o Taíde, aquele mano que tem uma voz parecida com a sua. Dizem aí. Hip hop não pode parar e vamos que vamos. Agora, eu me lembro muito bem quando o Public Enemy veio pro Brasil, né? Se eu não me engano, acho que foi o Racionais que fez a abertura do show do Public Enemy. E foi um show que eu tive a oportunidade de ir na porta de entrada, mas não consegui. Né, exatamente isso, né? E desde então, a cena do rap, a cena do hip hop, ela passou também a ser parte da minha vida, né? As músicas, Edson, do hip hop teve uma mudança, né, ao longo desses quase 30, 40 anos, né, dessa cena. Então, no início ali da década de 90, se falava muito da questão da violência propriamente dita, ocorrido nas nossas periferias. Não que tenha mudado, né? Mas hoje o hip hop pegou uma nova roupagem, né? Você pega, por exemplo, a questão do próprio Emicida, Fiote, o próprio Rael. Essa mudança é uma mudança natural pelos aspectos que os caras também vêm se transformando e que o hip hop também fez com que os caras alcançassem aí novos ares, novos espaços. Você acha isso, não? É porque eles beberam da fonte original, né? Então eles vêm com a raiz forte e eles têm uma visão maior e um pouco mais facilitada do que era lá no começo, quando era tudo pedra, que tinha quebrado muita pedra, né? Ali a gente vê, por exemplo, a dificuldade que era para fazer uma produção, para gravar. Hoje, pra você gravar, ficou muito mais fácil. Você colocar um trampo na rua, né? E essa facilidade te dá a condição de fazer as coisas com mais facilidade mesmo. Assim, tipo, você não vai ter que quebrar a pedra de novo, já tá quebrado, né, mano? Você não vai ter que pular um muro, aquele muro já foi derrubado, né?
e consegue ter a noção de que eu posso escrever. Aqui a gente precisa de preparação, de consciência, de política, precisa ter, sabe? Entender o que é o hip hop, é como entender o que é um time de futebol. Saber a raiz daquilo que você participa, né, mano? Não adianta você falar, sou hip hop. Ah, tá, mas quais são os 4 elementos? Tá ligado? Que nem, só voltando aqui ao assunto que você falou do dia do hip hop. Em agosto, 6 de agosto é dia do rap nacional. Rap nacional, sim. 6 de agosto. E 12 de novembro é o dia do internacional do hip hop. Perfeito. Né? Então, a gente não precisa se apegar tanto a datas, mas a gente precisa se apegar à energia que emana do hip hop, né, mano? DJ Grandmaster Flash, quando ele pegou os 2 vinil lá e colocou pra pegar o break das batidas e pôs MC rimar em cima. A gente não pode esquecer disso, né, mano? Isso é como se você passar pela história sem saber disso, ou sem procurar isso, vai estar faltando, tá ligado? E a oportunidade de a gente ter acesso às coisas boas e a gente proporcionar isso para os nossos é também nossa obrigação, né? Quando a gente entra pro rap ou tá no hip hop, a gente não quer assinar atestado de pobreza. A gente quer assinar um atestado de coerência, de consciência, de visão, né, mano? Independente do CEP, mas que o cara tenha consciência. Às vezes o cara tá na quebrada, mas não tem consciência. Falta consciência. O cara tá pior do que um cara desnorteado, um playboy, tá ligado? Só que as diferenças sociais fazem essa coisa gritar. Muitas vezes nós que tá na quebrada, a gente quer ter o que os caras têm. Mas só que a gente, na real, não precisa, mano. Eu não preciso ter uma Ferrari, tá ligado? Eu preciso ter um carro que me leve e me traga, um carro bom, tá ligado? Eu não preciso ter um boné de 10 mil reais. Não precisa, mano. Eu posso ter um boné de 10, de 20, de 50, que seja 100 reais, mas nós não precisa extrapolar, tá ligado? Quando a gente paga, um exemplo, para usar uma roupa de uma grife que não quer que a gente use o bagulho dela, a gente tá alimentando os caras, né, mano? Então, quando eu vejo que a gente tem uma falta desse entendimento, é aí que eu me pego e falo, não, mano, ainda tem coisa que precisa ser dita. Porque tem muito rap que não teve oportunidade de ter o acesso às redes sociais que existem hoje e os veículos de comunicação que estão facilitados, né? A gente viu muitos caras que escreviam de verdade, que tinham a caneta de ouro, ser desprezado, não ser reconhecido. Então, isso é uma forma da gente pegar e falar pra rapaziada de hoje, mano, é da hora conquistar, é da hora ter os bagulho, ninguém quer que ninguém se abaixe a cabeça pra ninguém, mas ter nossa consciência. Mano, nós temos marca de quebrada que tem roupa da hora, tá ligado? Tem os caras que teve uma vivência que lutou pro hip hop estar de pé, né, mano? Então, quando eu vejo os caras escrevendo, tipo que nem você falou, o Emicida, mano, pôs a grife, tem a marca dele, foi pra esse desfile de moda e tal, esses bagulho. SPW, uma coisa assim. São Paulo Fashion Week. Fashion Week, exato. E tantas outras oportunidades que apareceram, com a CUFA também, tá ligado? Valorizando a quebrada, vários tipos de trampo, né, mano? Com MV Bill, né, no caso. Isso, MV Bill, Salsa Taíde. A Bug Naipe, com o Racionais, né? A gente vê o quanto é importante a gente ter o entendimento de aonde a gente veio e aonde a gente quer chegar. Porque os conteúdos que estão na letra, que nem você falou do Emicida, é pro cara, hein? Mano, progresso, irmão. Progresso. Muitas vezes vai ter alguém que vai te atirar uma pedra, mas demorou, mano. Tá cheio de gente que só sabe atirar a pedra. Sem dúvida. E na hora que a pedra volta pra ela, ela não consegue se defender, tá ligado? Então a nossa cara é estar armado de conhecimento e informação, porque conhecimento e informação ninguém toma de nós. Agora você pega um carro, você pega uma roupa, você pega um relógio, o nego vagabundo vai lá, pega e já era, tomou e já era, acabou, mano. Tá ligado?
Então, o mais importante de tudo isso aí, Mindu, é a caminhada que a rapaziada tá fazendo hoje. Ninguém tá falando que a gente é 100% certo, né? Mas a gente sabe que na nossa caminhada, quando tem alguém para dar um salve, a gente pode dar uma corrigida. E nem sempre o caminho é reto. E pegar desvio também não vai ajudar muita coisa, não. Se a gente deixar de passar por alguma fita na vida que a gente precisaria passar, um dia a vida vai cobrar, né, mano? Sem dúvida. É a lei da atração, né? Exatamente. A lei da atração. Você joga o bem, colhe o bem. Você joga o mal, vai colher o mal e não tenha dúvida disso. Vai tomar né? pancada. E você frisou uma questão aí, Edson, que eu acho que é muito real, né? Eu acho que nossos ouvintes aí vai refletir muito em cima dessa questão da sua fala, né? De não se preocupar com o que os outros vão pensar do que você está desenvolvendo e o que você acha que seja correto em estar desenvolvendo, né? E aí os nossos avós, né? Os nossos pais sempre falam pra gente, né? Ninguém atira, ninguém bate em cachorro morto, né? E você passa a incomodar quando você passa a alcançar outros patamares, né? No teu caso aí, você é um grande compositor, né? Enfim, fez até programa aqui pro Organizados, aliás, muito obrigado aí pra gente, para todos nós aí, o que você produziu pra gente, né? Fez música lá pro pessoal do MMA no Corinthians, quando eu estava à frente lá do departamento, que repercute até os dias de hoje, né? Tem uma cabeça, uma inteligência fantástica. Você já parou para pensar que as suas letras, ela tem um reflexo real? Não é só na vida da juventude periférica, mas hoje, né, na rapaziada na nossa faixa etária, essa rapaziada que chegou aí, nos seus 40, 45, 50, a idade do Brau 55, né? Você já parou para pensar que até hoje, né, as suas palavras têm um reflexo real na vida dessa rapaziada? Eu percebi essa fita umas 2 semanas atrás. Eu fui conhecer a Reg Comunidade lá no Rio Pequeno, perto de casa. O pessoal da produtora que tem lá. Aí eu conheci o MC Carvalho, né? Ele que tá puxando o bonde do 7 das Organizadas do Corinthians. Moleque mais novo que nós, pá. Mas as ideias é a mesma, tá ligado? E tem um pensamento que eu já desenvolvo há um bom tempo, que é o seguinte: ninguém é tão novo e nem tão velho que a gente não possa trocar experiência e conviver em harmonia, tá ligado? Porque hoje em dia a gente tem excesso de informação. E o excesso de informação, ele causa confusão se não tiver a experiência dos nego velho que já passou por aquilo ali na real, tá ligado? Que viveu a parada pra dar um auxílio, pra dar uma assistência. E os moleque novo, a nova geração, chegar e falar: mano, mas tem um caminho diferente, vamos trocar uma ideia, vamos ver o que fica, vamos ver o que melhora. Porque, mano, se a gente não tiver entendimento que tem coisas que a gente fazia que realmente mudou e dá pra ser mais simples, e vice-versa, a gente tá perdido, mano. A comunicação é a revolução. Na verdade, queria mandar até um salve pro Milton Salles. Então, grande Milton. Milton, sem palavras, Milton. Que ele falou pra mim: sabe aonde que a revolução ganha? Na comunicação. Se nós não se comunicar, nós tá perdido, irmão. E a comunicação, quando a gente tem uma ferramenta de revolução, que é o rap, ela tem que ser bem usada, mano. Tá ligado? Então, quando você fala pra mim da escrita, quando eu tô escrevendo, eu tô pensando 1000 fitas. Principalmente em não ofender ninguém. E aqueles que se sentirem ofendidos é porque realmente mereceram. Tá ligado? Porque não adianta o cara falar que é um cidadão de bem e representar de uma forma do mal, tá ligado? Uhum. A gente não precisa demonstrar em palavras, mas na atitude, mano. Que nem a Estopim, né? Raça e atitude. Raça e atitude, exatamente. Salve Bambu, salve Marcel, 3D, Salsa MC. Rapaziada, tem que ter esse entendimento, mano. Que nem você falou, tá ligado? As palavras não voltam vazias, irmão. Atitude, pior ainda, tá ligado? Não adianta eu vir aqui falar do hip hop, falar do rap, falar do Corinthians e sair agredindo, tacando pedra nos outros. Não é essa a intenção.
tá ligado? A Organizada na Web, a na Torg. Sim. Mano, não é porque o cara torce pro outro time que perdeu pra nós esses dias Sim. que nós vai querer a morte dos caras, mano. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário, nós vai querer jogar de novo. Falar, vamos jogar, mano. Bora jogar. Porque o jogo é dentro das 4 linhas ali, mano. Tá ligado? E saber a história. Nós não fica ofendendo ninguém de graça. Gavião não age, Gavião reage. Isso eu aprendi na reunião de associados lá quando eu entrei. Isso é fácil. Você entendeu? Então, eu penso muito antes de escrever. E eu queria fazer uma homenagem para Lidu, Eduardo, os jogadores do Corinthians que faleceram naquele acidente lá. Sim. Onde originou as ideias, para trocar ideia com a Federação Paulista, para poder ter 2 jogadores no lugar naquele campeonato. E o único time que não concordou foi o do Palmeiras. E dali saiu o espírito de porco. Sim. E muitos desses manos não têm consciência dessa história. Tá ligado? Então, irmãos, irmãs, não importa o time que vocês torcem, mas saiba da história e saiba respeitar. Errar é humano, mas persistir no erro é burrice. Sem dúvida. Tá ligado? Então, respeito, mano. Respeito. O respeito é o que prevalece. Tem que prevalecer. Você é um cara que, além de tá aí na cena do hip hop, também é da arquibancada, né? Arquibancada corintiana. Arquibancada é essa que passou, por exemplo, Sabotagem, né? Passou o nosso querido amigo e parceiro lá da Coab 2, o X, né? Tem aí, se eu não me engano, acho que o N. Naldinho é corintiano também, né? Também. Que fez até a música do Melô do Corinthians. Melô do Corinthians, né? Rapping Hood, então nem se fala. Rapping Hood do Apurá, pelo amor de Deus. Negrali, Nego House, Rael, todos esses são corintianos, né? O Corinthians te inspira muito também nas questões da música, Edson? Mano, tem gente que fala, mano, você só fala de Corinthians? Fala, não, mano. Mas o Corinthians é minha paixão desde moleque, desde que eu me entendi como gente. Quando eu nasci, na porta lá da maternidade, meu pai colocou uma regatinha do Corinthians, mano. E o símbolo me acompanhou durante muito tempo. Aí teve umas mudanças, quando a gente mudou, eu perdi aquele símbolo do Corinthians. Mas eu lembro ele até hoje. Ele era redondo, assim, com a borda preta, e o símbolo do Corinthians no meio. Fiquei triste demais, mano. Demais. E ó, pra você ter ideia, na final de 95, que foi em Ribeirão. Sim. Gol do Elivelto, de falta. Exato. Nós estava lá. Exatamente. Nós estava lá. Eu saí no pôster do documento histórico do Campeonato Paulista. E ali, mano, depois de um tempo, outra mudança, eu perdi aquela revista. Eu pensava que tinha perdido um pedaço de mim. Eu comecei a pesquisar. Depois de mais de 20 anos, eu consegui achar essa revista e comprei. A mesma revista. Aí, o Corinthians me inspira demais por causa da história do Corinthians. Pelo modo que foi organizado a história do Corinthians. Como aqueles operários se juntaram. E por que era a fundação do Corinthians. Tanto que a gente escreveu aquele rap pros Gaviões no tempo da extinção. Sim. Escrevi outro com o Rodrigo Pirituba, salve Pirituba, que tá guardado para sair no mixtape corintiano do X. Eu escrevi o rap que tá agora. Vai subir hoje nas plataformas digital. E a gente escolheu a data de hoje, 8/8, para representar a mística corintiana e o número do infinito, Corinthians para sempre. E todo lugar que a gente vai, a maioria das vezes eu vou de Corinthians. E quando eu não vou de Corinthians, o cara já sabe, o pessoal já sabe que nós é Corinthians. Mas nós não vai para afrontar, entendeu? Nós vai justamente porque a gente ama esse time e não tem vergonha de ser corintiano. E a gente não sai caçando briga com ninguém.
Segunda pele, de fato. E eu incentivo até os outros, mano, que torcem pros outros times. Escrevam sobre a paixão de vocês, irmão. Nós não precisa ficar se degladiando, mano. Você quer apoiar seu time? Canta pelo seu time, irmão. Tá ligado? Você tem coisa que vai te deixar mais satisfeito na vida do que você fala, mano, escrevi um bagulho do meu time, ó. Não precisei xingar fulano, Cicano, Beltrano. Só falei coisa boa do meu time, irmão. Quando o Gaviões vai pro estádio, eu sinto isso. É Corinthians 90 minutos apoiando. Mesmo estando jogando ruim. Vamos. Porque a gente, quer queira, quer não, a energia que emana da arquibancada é o que faz os caras, mesmo sem perna, cansado, com câimbra, arrebentado, os caras puxam energia de onde não tem, né? E no rap é isso, nós puxamos energia de onde não tem. Quando eu comecei a fazer rap, os primeiros rap que eu gravei, a gente gravava com o fone de ouvido como se fosse o microfone, porque não tinha condição. A gente cantava, escrevia rap em cima de samba. O pessoal fazendo samba lá, tava no pagode lá, pá, nós do lado de pá, fazendo rap. No entanto, que a gente também escreveu, que nem você falou, escrevia a música lá pro MMA do Corinthians. Sim. Tá ligado? Escrevi tanta coisa que às vezes as pessoas não entendem muito. Mas o reflexo de tudo é o quê? O tempo não para, mano. Se você não se dedicar com amor e com coração àquilo que você faz, não vai virar, tá ligado? Não vai ficar registrado pra história. Não precisa ser sucesso. Precisa estar no acervo, tá ligado? Falar, essa parada conta um pouquinho da história do Corinthians e com energia, com coração. Não é uma coisa inventada, mano. Nós não precisamos inventar, tá ligado? Nós precisamos se dedicar. Trocando ideia uma vez com o Rudy, ele falou, mano, você já tem ideia de quanto que você plantou, quanto nós já plantamos? Às vezes as coisas vão acontecendo, depois de um tempo você fala, nossa, mano, mas será que eu mereço? Mano, você plantou pra caralho, mano. Sim. Uma hora a colheita vai chegar. Salve, ambulantes. Ambulantes. Nosso amigo Pedrão, forte abraço, Pedrão. Aliás, entrando nesse assunto, você faz parte da associação RAS, é isso, né? Portal RAS. Né? Associação Nacional Reggae. Tá no mesmo local ainda? Como é que tá os trabalhos? Estamos lá no Morro do Querosene, organizando a sede, com estúdio, com... vamos ter vivências, vamos ter workshops para poder o pessoal aprender, tipo, a musicalidade, né? Instrumentos musicais, fazer uma produção, né? Então, logo menos tem os projetos aí da Associação Nacional Reggae, para poder dar um pouco mais de, vamos dizer, ajuda, né? Para aqueles que estão chegando agora ou até mesmo aqueles que estão no corre aí, não tem muito acesso às paradas, entendeu? Edson, você citou uma questão aqui que me veio na mente na hora, né? Organização. O hip hop chegou em todos os cantos do país, né? Nós temos aí músicos, né? De nome, de renome, em todos os estados, sem dúvida. E nós tivemos também, e eu falo nós, né? Porque eu sou muito admirador do hip hop, gosto muito de rap, e o rap me ajudou muito em várias questões, né? Me ajudou a refletir sobre a nossa sociedade, me ajudou em momentos de depressão, né? Me ajudou em momentos de angústia. E eu sou muito grato aos Racionais MCs, muito grato mesmo, né? Ao DMN, né? Eu sou muito grato a Taíde, DJ1, sou muito grato a Negra Lee, sou muito grato ao RPW, né? Do nosso grande amigo também, corintiano, Paul. E, cara, o rap para mim foi essencial, né? Para alcançar alguns espaços que eu alcancei nos dias de hoje. Esse segmento passou a ter agora representação política, sobretudo na figura do deputado estadual Renato, lá do Paraná. Renato Freitas, lá do Paraná. Né? Bravo. E nós tivemos também a felicidade de ter, na última eleição, um nome fabuloso daqui, da cidade de São Paulo, também disputando o processo eleitoral. Você acha que chegou o momento da rapaziada do hip hop, do rap, entender que nós precisamos também
alcançar esses espaços que muitas das vezes não tem gente da gente lá, Edson, né? E muitas das vezes, quando a gente participa, nós somos criticados pelos nossos, né? Uhum. E aí eu sempre falo, gente, nós temos que disputar esses espaços. Lá está o recurso, lá estão as emendas parlamentares, né? Se a gente não disputar esses espaços, essas emendas vão ficar para as pessoas que não entendem a nossa realidade e não vai mudar a nossa realidade. Não tem meu termo, né? Os caras vão trabalhar por eles, né? E hoje eu até falo, viu, Edson? Não vejo mal as pessoas trabalharem por si mesmas, né? Ou seja, quem mora nos Jardins vai trabalhar para que tenha representantes dos Jardins dentro do parlamento, né? Quem mora no Ibirapuera, quem mora na Vila Mariana e assim sucessivamente. Por que a periferia, né, não vai trabalhar para ter o teu representante originário para trazer esses recursos para a periferia? Fala um pouquinho sobre isso, Edson. Irmão, passou da hora. Passou da hora e isso me causa até ansiedade e desespero. Porque se não for nós por nós, os outros vai ser contra nós, sempre. Se não tiver um representante do hip hop lá dentro, só vai chegar merreca pra nós. Sabe? Por exemplo, um torcedor organizado, se não tiver um lá dentro que entende a realidade, que sabe de verdade, não vai chegar pra rua. Não vai chegar pra arquibancada. Enquanto o torcedor organizado for tratado como marginal, à vista da sociedade, como muitos pensam, e até eu vi uma declaração aí do presidente de um conselho, sim, falando que daqui a pouco os caras da organizada vai ser presidente do Corinthians. Tomara. E por que não? Exato. E por que não? Quem é que canta até ficar rouco? É isso. Quem é que vem de tantos lugares, não só de São Paulo, interior de São Paulo, mas de outros lugares para ver o Corinthians jogar? Quantos não se organiza? É muito mais organizado do que certos tipos de conselho que tem por aí, tá ligado? Então, mano, passou da hora, mano. Nós tem que estar. Nós tem que estar. Nós tem esse direito. Não é só dever pra nós, tá ligado? A gente tem direitos e deveres. E um dos direitos que nós tem é de ocupar os espaços do parlamento, que nem o Renato Freitas, que faz o bagulho, ele ocupa da forma adequada e eu acho que da linha de pensamento que nós tem, do hip hop, né? Então, é necessário, irmão. É necessário. Esse negócio, político não gosta de política. Mano, você nasceu, filho, já tá fazendo política, mano. Exato. Se não for a política pública pra dar uma força pra mulher, tá ligado? Uma licença maternidade, quem foi atrás? É isso. Tá ligado? Se não tiver alguma forma de proteger os nossos, como é que vai ficar? Porque tem lá a bancada da bala, a bancada disso, a bancada daquilo, a bancada daquilo outro. E nós não é menos que ninguém, mano. Tá ligado? E muitas vezes os caras falam, eu sou cidadão. Tá, irmão, você é cidadão? Tá bom. Mas quem é o cidadão que tá lá dentro representando você? Os caras votam num cara que nunca viu, nunca desceu na quebrada, mano. Como, mano? Aí tem o cara lá da quebrada, lá, pá. Fala, não, mano, vou votar no cara da quebrada. Pô, o cara nasceu aqui comigo, vou colocar ele lá dentro. É louco isso, mano. Ó, mano, você vota no cara da quebrada, você vota nele, mano. Fala, mano, você não tá fazendo, você vai na casa dele e bate lá. Ô, Mindu. E aí? Cadê aquela fita que você falou, mano? É isso. Agora não, o cara pega, vota num cara que nunca viu, nunca vai ver, e ainda fala, ai, eu amo esses caras. Pelo amor de Deus, mano. Tá ligado? Aí vota nos caras que ama outro país, que faz o país que quer pisar em todo mundo, tá ligado? Lá em cima e nós cá embaixo, mano. Nós tem que ter autoestima, mano. Você me fez lembrar o fenômeno Pablo Marçal, né? Deus. É um cara de outro estado, né? De outro estado. Talvez tenha vindo para a cidade de São Paulo algumas vezes, né? E com certeza ter se hospedado ali, né? No eixo ali, Faria Lima, Paulista, no máximo centro, né? E a periferia votando e apoiando massivamente. Nossa, terrível. Esse camarada, né? Terrível. Como explicar isso, Edson? As mídias sociais, mano. A gente tem que entender uma fita.
quando o cara tem dinheiro e tá na mídia social, o cara tem dinheiro para impulsionar, para divulgar aquilo. E aquela história, uma mentira repetida várias vezes, se acaba se tornando uma verdade, tá ligado? E a gente acaba virando bolinha, a gente acaba virando tipo ventríloco, fica sendo manipulado por esses caras. Os caras usam nossas músicas, os caras usam nossas roupas, os caras usam nosso jeito de falar, tá ligado? Os caras pegam tudo que o rap e o hip hop tem de bom, que a periferia tem de bom, o funk, tá ligado? Pega tudo e manipula. Aí depois que usou nós, pega, joga fora, manda quebrar no pau, tá ligado? Então, não é possível a gente ficar acomodado na questão de falar, não, política não é pra nós. É pra nós, tem que ser pra nós. Porque política é a parte que a gente vai estar ali, todo mundo no mesmo bolo. Só que, pá, você representa quem? A torcida. Representa quem? O hip hop. Representa quem? A bala. Representa quem? A bala. Representa quem? A bala. Mano, só tem cara representando a bala, caralho. E é muito louco isso, né, Edson? Você pega, por exemplo, o que ocorreu aí com o MC Uruan, né? Foi preso, né? Vai passar por julgamento, corre o risco de pegar aí de 15 a 18 anos, né? A exposição, como foi feita, né? E eu sempre faço um comparativo em relação ao Roberto Jefferson, né? Que estava a polícia, né, busca e apreensão na casa dele e ele recebe os policiais com um tiro de fuzil, né? E depois dialoga com os policiais, sorrindo, né? E sai pela porta da frente, sem ser algemado, sem ser colocado no fundo do camburão, etc. Ou seja, a justiça, né, a maneira que é apurada as coisas na nossa sociedade, ela é distinta, né? É muito distinta, né? E aí você frisou muito bem, esse espaço a gente precisa disputar, esse espaço também é nosso, né? Precisa. Talvez por isso estejamos incomodando tanto, né? No sentido de ter essa consciência, né? Passar a ter essa consciência. Um exemplo é as manifestações das torcidas do Corinthians, entendeu? Mexeu tanto com os caras que os caras agora querem agredir as torcidas. Sim. Quer diminuir as torcidas. Sim. Só que é o seguinte, hoje em dia o corintiano sabe quem é o presidente, sabe a situação que está acontecendo, está acompanhando e vai cobrar até o final por justiça. Porque o Corinthians é muito maior do que qualquer um que esteja lá dentro, né, mano? Então, a gente, quando tem a consciência política, a gente sabe, fala, mano, aquele cara tá fazendo presepado e nós tá aqui, pá, não vai fazer nada? É isso. Não, vamos fazer, mano. O que nós pode fazer? Vamos se organizar. É que nem o Galo fala, né, mano? Nós temos que organizar nosso ódio, tá ligado? Não pode ser um ódio, vai matar. Não, vamos organizar esse sentimento pra gente chegar e fazer com que ele tenha realmente uma função, tá ligado? Quando a gente escreve uma música, a gente tá com ódio pra falar as verdades, pra cobrar, pra alertar, entendeu? A gente tá organizando o nosso ódio. Porque é muito difícil, mano, a gente ver tanta gente morrendo de fome, enquanto tem os caras usando o dinheiro nosso. A maioria dos políticos que tá lá hoje no Congresso, os caras fazendo aquelas palhaçadas, tá ligado? Querendo anular o trabalho, brecar os trabalhos pra quê? Pra favorecer uma família. Mas que família é essa, irmão? Uma família que riu da morte de não sei quantas milhões de pessoas no mundo. 600 mil pessoas. Várias pessoas morrendo no mundo, cara, rindo, fazendo piada. Porra, mano, não tem condição da gente ser feliz vendo uma presepada dessa e passar impune. É a mesma coisa que o cara pegar, tá ligado? Matar, roubar, fazer a pior pilantragem do mundo e não pagar por isso. É isso. Tá ligado? Agir só na maldade, tá ligado? Não dá, não tem condição, irmão. Não tem condição. A gente precisa estar organizado, entendeu? O maior poder do povo é se organizar. Porque um exemplo, tá bom, nós estamos enfrentando a dificuldade política agora na questão
né, das taxas, das tarifas lá, impostas lá pelo americano lá, aquele laranja. Pô, irmão, aí falar que o Brasil tem que aceitar isso de cabeça baixa, Não dá. não dá, irmão, não dá. A matéria-prima tá aqui. Nosso país é rico, mano. Tem um tal de nióbio, que um parceiro meu falou, é um dos minerais que mais valioso do mundo. Só tem aqui, a grande maioria. Tá aqui. Os caras querem o que nós temos. Os caras querem picar fogo na Amazônia, acabar com tudo que tem pra pegar minerais, mano. Mas só que é nosso, tá ligado? Quer queira, quer não, o oxigênio da terra ainda tem, por causa da Amazônia. E se a gente não ter essa consciência ambiental também, a gente tá perdido, mano. Sim. Tá ligado? Sim. A gente tá perdido. A gente tem que ter políticas públicas, sim. E se nós não tiver envolvido nessa parada, nós tá perdido. Então, eu dou maior apoio quando aparecem os manos que nem o Renato Freitas, tá ligado? Que nem a Luana Alves, sim, que debateu de frente lá e fez com que o Cristófaro fosse caçado pela sim, atitude racista sim, na Câmara, entendeu? Essas pessoas nos representam, tá ligado? Você nos representa, obrigado, tá ligado? A gente não precisa de ódio de um com o outro, nossos irmãos. A gente precisa do ódio organizado para combater certos tipos de cidadão de bem que fala que é cidadão de bem, que é tudo hipócrita, tá ligado? Combater a hipocrisia. Organizar nosso ódio contra a hipocrisia, né? Você tocou numa questão que é real e que muitas das vezes, infelizmente, as pessoas acabam tendo uma má visão, né, da minha pessoa em relação às minhas atitudes contra pessoas racistas, homofóbicas, xenofóbicas e por aí vai, né? E eu sempre digo o seguinte, talvez as minhas atitudes contra essas pessoas não seja mais, vamos dizer, viável, né? Mas eu sempre penso o seguinte, Edson, que contra o intolerante, só a minha intolerância, né? Porque o intolerante ele não quer dialogar comigo, ele não quer debater, ele quer a minha destruição, né? Ele quer a minha eliminação, né? Então, se o cara quer a minha destruição, a minha eliminação, eu quero o dobro. Não pode ser diferente, né? Dentro da minha opinião, né? E a cena hip hop, ela vem dentro dessa toada, né? No sentido de combater, e aí até uma palavra bíblica, né? O mau combate com o combate, né? Quando o nosso querido Djonga, né, fala, olha, fogo nos racistas, né? Ele perguntado se foi só uma metáfora em si, né? Ele fala, não, pô, peraí, é isso mesmo, porra. O cara não gostar do outro por conta da questão da tom de pele, né? É muito louco isso, mano, porque as pessoas, ou por falta de conhecimento, ou por falta de querer correr atrás, acham as coisas, não, que absurdo. Absurdo é o que a Ku Klux Klan fez e ainda continua fazendo sorrateiramente, tá ligado? Fazendo novos discípulos, tá ligado? Com o fascismo implantado dentro da política. Os caras podem não usar mais aquelas capa branca lá, aqueles capuz lá, mas os caras é ruim. Puxa na história como é que foi isso aí, tá ligado? Tem vários filmes que relatam. Não há um ser humano que ache isso justo, mano. Não há. Porque se o cara acha isso justo, o cara é um irracional, tá ligado? Por isso que eu prefiro seguir os racionais, tá ligado? Fogo nos racistas e sem dó, mano. Não tem por que admitir, mas foi sem querer. Não tem sem querer não, mano. Não tem sem querer não, tá ligado? A gente não pode ver o cara querendo te destruir, te massacrar, te matar e você achar que tá tudo certo. Não, desculpa ele. Não, desculpa nada, mano. É isso. Muda de planeta. Sim. Entendeu? Pega lá a nave de SpaceX lá e... Exato. Vai ocupar. Lá não tá habitável já em outro lugar? Se joga, mano. Se joga. Ver, por exemplo, aqueles jovens que colocaram fogo num morador de situação de rua e achar que é tranquilo. Ou ver agora, né? Ontem, infelizmente, um nazista esfaqueou também
um morador em situação de rua, né? Infelizmente perdeu a vida, foi preso hoje pela manhã. E comprovadamente que ele faz parte de um grupo nazista, né? Edson, a nossa sociedade está vivendo um momento de fato, né? De extremos, né? E muitas das vezes ocasionado, né? De maneira sutil, né? O mal, ele vem de maneira sutil, né? E muitas das vezes atrelado ali à questão religiosa, etc. O nazismo, quando foi implantado, da mesma maneira, né? A religião, ela se fez muito presente, né? Assim como as ações da Ku Klux Klan, né? Em que boa parte dos seus membros eram protestantes evangélicos, no caso, né? E eu sempre falo, nós precisamos tomar cuidado com o que está ocorrendo nesse momento Sim. no nosso país, né? Porque a ditadura ela foi implantada com apoio de setores da Igreja Católica, né? Deus, Pátria e Família, né? E empresários. E empresários, né? E agora você vê uma parcela de evangélicos, né? Apoiando o absurdo do absurdo, né? É uma das coisas que eu fico assim a me perguntar, né? O evangélico apoiar a questão do armamento, né? Ou a questão armamentista. O evangélico apoiar a questão da morte contra o outro, né? Como que você vê essa questão da chegada da religião, né? E essa influência que ela está tendo negativamente através desses falsos líderes que se utilizam da boa-fé das pessoas, né? Para alcançar esses patamares de poder? Mano, eu tenho uma raiva concentrada sobre essa fita, né? Quando os caras usam a religião para manipular o povo e fazer de bolinha. É muito triste e revoltante, porque o que acontece? Na sua grande maioria, o povo pobre, preto, periférico, só tem Deus e a religião para se apoiar, mano. Muitas vezes o cara tá passando uma necessidade, vai para a igreja para ouvir uma palavra, vai tentar buscar a paz interior e o cara vai lá pra dentro, lá o cara começa a ser manipulado. O cara tá sem dinheiro, tá ferrado na vida. Aí vem o cidadão, um dito pastor. Você não tem dinheiro? Pede na rua, traz pra nós. Ah, você vai morando de favor? Pede pra quem você mora. Traz. Você não tem R$1? Pode ser 50 centavos. Enquanto os caras tá fazendo mó baderna com o dinheiro da fé das pessoas. E se utilizam da boa vontade de várias pessoas, independente da religião. Os caras vão lá falar, temos aqui um negócio para fazer aqui, ó. Você pode contribuir? Vai lá, a pessoa é voluntária. No dia que ela não pode, ela não presta mais, mano. É isso. Conheço várias pessoas que passaram por religiões e tal. E passa por um momento de... Fala, porra, mano, eu ajudei tanto, tá ligado? Agora que eu não posso ajudar, eu não sirvo mais. Cadê o irmão? Cadê a irmã? Tá ligado? Porque muitas vezes os caras entram pra igreja e pensa que vai ganhar dinheiro, vai ficar rico. Porque muitas vezes as pessoas buscam uma situação financeira melhor. Tá ligado? E às vezes perde a paz interior por aquilo. Uhum. Começa o católico brigar com o evangélico com o protestante, o mano do candomblé, e começa aquela treta. Só que no final, mano, todo mundo quando corta, quando o sangue jorra, sai vermelho. É isso. Tá ligado? E quando morre, morreu. Tá ligado? Você vê um cara... Muitas vezes eu ouvi, vou fazer o bem sem olhar a quem, né? Faço o bem sem olhar a quem. Aí eu, durante um tempo, eu fui nessa, né, mano? Eu comecei a ver que eu falei, mano, tô me fudendo nessa porra, velho. Tá ligado? Aí eu lembro de uma vez que eu assisti aquele filme do Homem-Aranha, que o cara que matou o tio lá do Homem-Aranha, passa por ele deixa passar batido. Uhum. Se ele não tivesse deixado passar batido, o tio dele não tinha morrido. Sim. Eu falei, peraí, mano. Tá bom. Eu tô vendo que o cara não presta, não vale nada.
Tá fudendo com o meu... Eu vou ajudar? Ah, não, mano. Não. Usar a religião pra manipular o povo, eu acho que esse sim é o maior pecado que o cara pode cometer, tá ligado? Os caras querer recrutar o povo da religião pra andar armado, trepado, pá. Ah, eu não gosto dele porque ele é LGBTQIA+. É isso. Pô, mano, deixa o cara, deixa a mina. Sim. Tá ligado? O que eu tenho a ver? A minha liberdade não começa quando termina do outro? Exatamente isso. Tá ligado? Então, cada um toca a sua vida, mano. Agora, a gente precisa ter o quê? Educação. Tá ligado? Qual que é o governo que mais fez faculdades que apoiou a educação? É só pesquisar. Sim. Qual que investiu em armamento pesado? Pá, ali, livre, pá, vai. Todo mundo, vai. Vamos se matar. Mano, tem um governo, tem um lado da história que quer que o povo se mate e tem outro que quer que o povo se eduque para poder sobreviver e viver de uma maneira da hora. Sim. Agora não. O problema chega na hora do egoísmo. Fala, mano, ó, o meu vizinho tá bem, ó. A casa dele reformou. Pô, mano, eu não consigo a minha. Mano, faz o corre, mano. É isso. Faz o corre, acredita em quem acredita em você que faz alguma coisa por você. Agora, quando nós tá num ambiente político que a gente pega, tá lá o opressor e você sonhando em ser o opressor, em estar no lugar do cara, pelo amor, não dá, mano. Não dá. Então, a construção é muito difícil, mas eu sou da opinião de me dê livros, não me dê armas. Isso, para mim, foi muito difícil entender. O poder que um livro tem, o poder que a informação tem, te alimenta a alma, tá ligado? E faz com que você possa compartilhar esse alimento, tá ligado? Se a gente sabe colocar a mão na massa para construir, a gente não depende do terceiro. A gente depende da nossa força de vontade. E a preguiça nós chuta para longe. Exatamente isso. Falando nessa questão aí da preguiça, a gente chuta para onde aí no caso, Edson? Eu queria que você falasse desse trabalho, que inclusive você vai estar lançando hoje, se eu não me engano, né? Lá com nossos amigos da Rádio 105. Meu forte abraço a todos os profissionais da 105, nosso amigo Rapping Hood. Tá lá ainda, o Rapping Hood tá, né? Não, ele tá agora na UFSCar. Tá na UFSCar. UFSCar. Mas lá tá o nosso amigo Fábio Rogério. Né? Fábio Rogério, de 1000 anos, de vários eventos, né? No que diz respeito à cultura black, né? Nas periferias, né? Clube da Cidade, Projeto Radial, Chic Show, enfim, cascata e por aí vai, né? Transação. Hoje é o lançamento aí dessa mais nova obra-prima da sua pessoa. Fala um pouquinho pra gente aí, meu irmão, qual é a expectativa? Mano, começando a ideia, hoje é 8 de agosto. E traduzindo 8 de agosto, é 8 do 8. 8 do 8, número do infinito. Corinthians para sempre. A mística da camisa 8 do Corinthians. A mística que só quem conhece realmente a história do Corinthians sabe. A 8 do Sócrates, Basílio, e de tantos outros jogadores como Rincon, Paulinho, Renato Augusto, o Garro hoje. Sim. Eu só tenho a dizer que assim, hoje eu entendo que se abre um portal, tá ligado? Para que o corintiano realmente caia para dentro da história do Corinthians e não viva só o Corinthians ali no estádio, mas que ele sinta a energia do Corinthians que vem desde 1910. Quando eu escrevi essa música, foi justamente para puxar isso na história. Porque às vezes eu vejo que tem corintiano que não conhece, não sabe, não entende. Dia do jogo do Corinthians eu vejo uns perdidos andando com a camisa de cor verde.
Não é preconceito, não, mas é a energia, sabe? Então a expectativa hoje tá lá em cima, irmão. Gaviões postou lá no Stories lá já o link da música. Gratidão aí, toda a diretoria aí, sem palavras. Pavilhão 9, tá ligado? O pessoal do 7 das organizadas. As outras torcidas nós já fez os contatos também. E a emoção que a gente tem no dia de hoje, mano, transborda, floresce no nosso peito desde criança. Não tem como a gente pensar nessa música que a gente tá lançando, falando do Corinthians hoje, sem sentir a energia que veio lá de Miguel Bataglia, que foi o primeiro presidente. E convidar todo mundo aí, corintiano, que não foi ainda no Memorial do Corinthians, que vá, para pelo menos ver um pouquinho da história. Aquele memorial tem muita coisa ainda para se acrescentar. Mas quando você entra naquele memorial, você começa a entender um pouquinho mais. Você não vai deixar o seu salário inteiro lá. 10 contos você vai lá, irmão. Se você tiver a carteirinha de estudante é 5 contos. Vamos procurar entender a história do Coringão. E essa música, esse rap, mano, dá só uma introdução. A gente fala de quem foram os fundadores, tá ligado? A gente fala do primeiro treino, a gente fala da torcida e do grito que sempre empurra, que é o Vai Corinthians, né, mano? Sem dúvida. E a gente tem a satisfação de poder ter aceito o convite que a gente fez ali, a Cris Lima, que é a voz da Arena. Ela falou que vai participar do clipe. Ontem à noite eu recebi uma mensagem do Basílio, tá ligado? Eu já fiquei emocionado. Hoje de manhã eu recebi uma mensagem do Dinei, tá ligado? Que a gente fez o convite pra ele também, tá ligado? O Guardião de São Jorge, Fernando Vander, nosso muito obrigado aí pela atenção, tá ligado? Fernandão, manda um abraço pra ele lá, historiador, né? Porra, brabo, mano. Nossa, mano, ele começa a contar as histórias. Quem não conhece, procure saber, procura lá, Fernando Vander, mano. O Ernesto Teixeira, Grande a Ernesto. voz da Fiel, Sim. tá com nós também nesse rap, entendeu? Mano, a expectativa é só que o corintiano ouça e procure entender um pouquinho mais de Corinthians cada vez mais. Viver o Corinthians de verdade, né? Mandar um abraço pra Vitória Duarte também, que tem uns trampos divulgando o Corinthians. O Johnny Keefe também, que faz bastante matéria falando do Corinthians no Instagram. Então tem muita gente apoiando nós. Mandar um salve pro Neno. Salve, Neno. Tamo junto. E Happy Wood. Grande irmão nosso. O X também, que tá com nós aí, dando aquela força. Mano, a gente procurou trazer a energia, a simbologia do Corinthians nessa música, mano. E eu garanto pra vocês não se arrependerão de parar um pouquinho pra ouvir essa música, tá ligado? Edição, o programa passa muito rápido, mano. Eu queria que fosse de 1h30, 2 horas aqui, que você tem muita informação, né? Pra cena do rap nacional, pra nação corintiana, nossos quase 40 milhões de corintianos mundo afora, né? Para esse programa, né, que é seguido, comentado aí por mais de 60 mil pessoas, desde a tua fundação lá atrás, há 10 anos, né? Sendo tocado aí e dirigido pelo nosso amigo Ed, né? E você que já participou também 10 anos atrás, voltando 10 anos depois. Porra, que honra. Muito obrigado. Mano. Eu desejo muita sorte, né? Muito sucesso nesse novo lançamento, né? Que você possa estar voltando, agora não demorar mais 10 anos, né? Voltar um pouquinho antes aí no caso, né? Vou voltar. Para que a gente possa estar não só contemplando esse grande sucesso que será, né, dessa nova música aí, mas que nas demais questões que você está desenvolvendo dentro da cena do rap nacional, você possa continuar sendo esse farol que você é para todos nós, né? Que curte rap, curte hip hop e tá lá na arquibancada, né? Torcendo, no nosso caso lugar, aqui, pelo nosso Coringão, meu irmão. Queria que você fizesse aí as suas palavras aí finais aí
da maneira que você achar melhor aí no programa Organizadas. Fechou, mano. Gratidão, sem palavras. Eu queria falar para vocês o seguinte, eu falei de ler e de livros. Eu tive o prazer do ano passado participar de um projeto chamado Formação Antirracista, que foi proporcionado por um fomento, né? E ali teve como base a Sociedade Santos Mártires, lá no Jardim Ângela. E a gente fez esse curso de formação, eu fui um dos articuladores, junto com o pessoal da Casa de Cultura também, que acolheu para ser a base da Zona Oeste ali no Butantã. Então estivemos na Sociedade Santos Mártires e no Butantã fazendo esse curso de formação, no que resultou essa cartilha antirracista, né? Então podem procurar aí no Instagram, antirracista, formação antirracista, dá uma consultada lá e quem tiver afim de saber um pouco mais, dá um salve, entendeu? Porque a informação é uma grande arma, mais poderosa que qualquer PT carregada. Roupas caras e etiquetas não valem nada se comparada a uma mente articulada. Contra os racistas otários é química perfeita, inteligência e um cruzado de direita. Citando Racionais. E eu finalizo aqui, irmão, agradecendo mais uma vez. Nós sempre. Sem palavras aí, irmão. Sempre, irmão. Nós. Fé sempre. Um abraço pra minha família, um abraço pros mano que acompanha, tá ligado? Gratidão aí pelo pessoal da produção, o Ed aí, que deu essa contenção pra nós aí. E a gente espera estar de volta aí, de repente mostrando a música do Coringão que tá sendo lançada hoje aí. Por favor. Vocês acabaram aí de ouvir as palavras do Edson Imediato, que deixou uma palavra fabulosa para todos nós aí do programa Organizados. Edson, muito obrigado, meu irmão. Tamo juntão. Vai segurando. Nóis. Vai, Corinthians. Vai, Corinthians. Organizadas. Ei. Oh.